O nosso programa, O Povo de Deus, hoje vai ter uma diferença. Vamos fazer um estudo bíblico, estudar a Bíblia para conhecer a Deus cada vez mais, para servi-lo cada vez melhor. Este programa de hoje seria bom que você repetisse 1000 vezes queira, para conhecer bem a palavra de Deus. Bom estudo bíblico. Convido que você pegue uma Bíblia, um caderno, faça suas anotações, repita esse programa, porque vale a pena conhecer aquele que muito nos ama, o Papai do Céu. Bom estudo e fique com Deus. Então, desses 5 livros, e que está organizado todo o Evangelho de Mateus, a gente tem, diria, para cada livro, 2 seções. Uma que é uma seção narrativa, em que Mateus apresenta ou milagres, ou outras curas diversas, ou conversa, embate de Jesus, às vezes, né, debates mesmo, ou então algum episódio de, sei lá, de vocação. Essas sessões nós chamamos de seção narrativa, onde ele apresenta contos. E uma outra parte, uma outra seção, em que apresenta um discurso. Nesse sentido, são 5 livros, o Evangelho contém 5 discursos. Então, cada uma dessas partes é dividida em 2 seções. Uma seção narrativa e uma seção discursiva. Desse modo, Mateus mostra Jesus como um profeta que é maior do que Moisés. Ele também tem autoridade, como eu disse há pouco, não só para cumprir a lei, como Moisés, ele tem autoridade para levar esta lei à plenitude. Por isso que eu digo que ele complementa, né, ele interpreta, ele leva à plenitude. Estes 5 livros são enquadrados aqui por uma introdução, que apresenta Jesus como o novo legislador, e uma conclusão, que descreve a promulgação da nova lei, a aliança, né, na paixão, morte e ressurreição. Isso aqui é muito importante a gente ter presente, de modo particular, a lei antiga, né? A lei que está descrita ali no livro do Êxodo. E tem alguns capítulos bem particulares que tem muito a ver, claro, com o Evangelho de Mateus, sobretudo com a conclusão. Quando a gente fala de promulgação da lei, você vai recordar que é Êxodo 19 a 24. Se não lembra, já fica como dever de casa, para o próximo encontro, de olhar um pouquinho, olhar esses capítulos. Mas, no entanto, eu convido a você abrir sua Bíblia lá no capítulo 19 do livro do Êxodo, só para a gente olhar algo muito importante, que tem muito a ver com o Evangelho de Mateus. Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19. Versículo 5. Diz assim: o povo tinha sido libertado, tinha feito ali uma caminhada pelo deserto e chegou junto à montanha do Sinai. É junto da montanha do Sinai que aquelas pessoas que foram libertadas, são chamadas de filhos de Israel, eles serão constituídos agora num povo, por meio de uma aliança. E aqui, esse texto trata exatamente da conclusão da aliança, a aliança que faz esse povo, o povo de Deus, e faz de Deus o Deus deste povo. Aí veja a proposta de Deus, esse que nós estamos lendo aqui, versículo 5. Agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos israelitas. Então, Moisés está sobre a montanha, depois Moisés vai descer e vai comunicar essa proposta de Deus. Então, são 3 coisas: uma propriedade particular, uma nação santa, um reino de sacerdotes. Qual é a condição? Observar a aliança, quer dizer, guardar e pôr em prática a aliança. E aí, os capítulos seguintes trazem exatamente o conteúdo dessa aliança, o que o povo tem que pôr em prática, e aí o finalzinho da aliança é a conclusão do capítulo 24. Vejam lá, por favor. Capítulo 24. Versículo 7 seguintes.
Moisés tomou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós o faremos e obedeceremos. Então o povo aceitou. Moisés tomou o sangue, ele tinha feito sacrifícios, né, sacrifício de comunhão, festa, e tinha guardado o sangue, porque o sangue do sacrifício é sempre para Deus. Então, ele tomou o sangue desses animais, são cordeiros, e o aspergiu sobre o povo e disse, quer dizer, jogou o sangue sobre o povo, como se faz, né, com a água benta, e disse: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco através de todas essas cláusulas. Nós chamamos aqui esse rito final de rito de conclusão da aliança. Qual é a aliança? Deus quer que este povo seja sua propriedade particular entre todas as nações, quer dizer, um povo separado, um povo que tem como vocação ser sacerdotes. E isso, né, trazido para nós, hoje todos nós somos sacerdotes, pelo batismo. Quem foi batizado já adulto, ou que já batizou os filhos, lembra disso, né? Que depois da água do batismo, a gente é ungido na testa com óleo, e aí nós somos consagrados como discípulos de Jesus e recebemos uma parte, né, da missão de Jesus. Sacerdote, profeta e rei. Ou então, sacerdote, sacerdotisa, profeta, profetisa, rei, rainha, ou pastor, pastora. Então, desde o batismo, nós temos esse sacerdócio. E, bem, alguns têm um sacerdote ministerial, né, claro, aí os padres, mas todo o povo de Deus é um povo de sacerdotes, povo sacerdotal. Lá no livro do Apocalipse isso é muito claro, inclusive, né? A nós, que ele fez de nós reis, fez de nós reino, fez de nós sacerdotes. Pois bem, então nós estamos aqui diante dessa aliança, essa aliança é feita, contraída lá sobre o Monte Sinai, que faz então daquele povo o povo de Deus. E aí há um caminho a ser seguido. Então, Mateus vai apresentar o seu evangelho. Lá no final, vocês lembram? Não vamos ler, porque a gente vai deixar isso para depois. Mas Jesus, quando pega o cálice, diz: este o cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E aí, que será derramado por vós. Essas são aquelas palavras que nós pronunciamos na hora da Eucaristia. Então, o sangue de Jesus é o sangue que sela a nova aliança. A nova aliança, então, é feita no sangue de Jesus. Então, essa conclusão, todo o livro, todo o Evangelho de Mateus é apresentado, então, como a nova lei. Há uma proposta, no início, claro, e, então, todo o livro, né, as 5 partes, os 5 livros, são o conjunto da nova lei, e no final nós temos a conclusão dessa aliança, concluída, portanto, no sangue de Jesus, no caso de Jesus, da sua morte e ressurreição. Aí, então, vamos olhar o quadro geral, né? Nós temos, então, a introdução. A introdução é ali compreendida nos capítulos 1 e 2, que nós chamamos também de Evangelho da Infância. Os 2 primeiros capítulos vão falar aí da origem e nascimento de Jesus. Se a gente for ler aí a nossa Bíblia, podem já olhar nos títulos, né, que nós temos aí. Primeiro capítulo, a genealogia de Jesus, depois a José que assume a paternidade de Jesus, é o sonho, né? O capítulo 2, a visita dos magos, depois a fuga para o Egito e o massacre dos inocentes, e depois o retorno do Egito e o estabelecimento em Nazaré. Esse então é chamado de o Evangelho da Infância. E depois daí, capítulo 3, já vai trazer a vida pública de Jesus, a vida adulta de Jesus. Então são os primeiros 2 capítulos que formam, então, de grande introdução ao Evangelho. Aí nós temos o primeiro livro. O primeiro livro compreende os capítulos 3 a 7. Então, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí nós temos, olha, no capítulo 3, a Bíblia de Jerusalém traz, inclusive, essa expressão, olha, promulgação do reino dos céus. Aí diz, parte narrativa. Aí vem a pregação de João Batista, o batismo de Jesus, capítulo 4, a tentação no deserto, o retorno à Galileia, o chamado dos 4 primeiros discípulos, e aí Jesus ensina e cura. Então, os capítulos 3 e 4, nós temos a parte narrativa. E aí, capítulo 5, aí a Bíblia de Jerusalém traz discurso, o sermão sobre a montanha. O sermão vai incluir aí os capítulos 5, 6 e 7.
Então, esse então, é o primeiro livro. O primeiro livro composto, então, de uma parte narrativa, os capítulos 3 e 4, e os capítulos 5 a 7, que é o primeiro discurso ou sermão da montanha. E depois nós temos o segundo livro. O segundo livro compreende os capítulos seguintes, né? 8, 9 e 10. Aí, de novo, a Bíblia de Jerusalém traz isso. Parte narrativa. Aí fala aí, os 10 milagres. São 10 milagres. E esses 10 milagres também são intencionais, viu? Ecoam 10 sinais presentes no Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo. São 10 sinais que Deus vai realizar no Egito, por meio de Moisés e Arão, para convencer o faraó a deixar o povo partir. Então, são 10 sinais. Então, esses 10 sinais estão presentes no capítulo 8 e do capítulo 9. Dentro desse contexto aqui que vai ter aquela frase muito bonita, que é uma aplicação, né, de Jesus, enquanto o que é o Messias sofredor. Aquela citação de Isaías 53, que diz assim: ele carregou sobre si as nossas dores e levou as nossas enfermidades. Nós vamos olhar isso de perto. E aí o capítulo 10, de novo, o discurso. Então, o segundo livro, então o segundo discurso. É o chamado discurso apostólico ou discurso missionário. É todo o capítulo 10. Ele é movido, obviamente, pela atitude de compaixão. Jesus teve compaixão das multidões e aí envia os seus discípulos e faz o discurso ao enviá-los. Aí depois, então esse é o segundo livro, que são os capítulos 8, 9 e 10. Aí nós temos o terceiro livro. O terceiro livro é o que vem a seguir, né? São os capítulos 11, 12 e 13. 11, 12 e 13. E aí, os capítulos 11 e 12 trazem a parte narrativa. A Jerusalém diz assim: o mistério do reino dos céus. Aí fala da parte narrativa, por vários episódios, a pergunta de João Batista sobre se Jesus era mesmo o Messias ou não, e aí o julgamento de Jesus sobre a sua geração, e alguns outros episódios, as espigas arrancadas, cura de um homem com a mão atrofiada, Jesus é o servo do Senhor, capítulo 12, Jesus e Beelzebu, as palavras manifestam o coração, aí o sinal de Jonas, retorno ofensivo do espírito impuro, episódio de possessão, os verdadeiros parentes de Jesus, a verdadeira família de Jesus, e aí o capítulo 13 traz o terceiro discurso, que é o discurso em parábolas. E aí vamos adiante. O capítulo 13, depois do capítulo 13, então, nós temos o quarto livro, que compreende os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. E 18, obviamente, né? Então, de 13 a 18, é uma parte bastante grande. Aí, de novo, a Bíblia de Jerusalém coloca aqui, parte narrativa. Aí são os capítulos 14 a 18, né? 13 é o discurso em parábolas. Então, 14, 15, 16, tudo isso é parte narrativa. 17, que apresenta ali a transfiguração. O capítulo 16 fala, né? Quem eu sou? Aí Pedro vai dizer, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, o Cristo, né? Aí Jesus vai dizer, tu és Simão, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, etc. E aí, depois, o capítulo 17 traz a transfiguração, porque Jesus, quando Pedro afirma que ele é o Messias, ele vai falar, então, qual é a missão do Messias? Ele vai falar o Messias deverá sofrer desculpa que me distraiu aqui o chat. Então, Jesus vai falar da sorte do Messias, que é um Messias diferente da expectativa dos discípulos, de todos, falar do sofrimento, e aí, nesse contexto, ele leva os discípulos sobre o Monte Tabor para a transfiguração. E aí, o capítulo 18 traz mais um discurso, o quarto discurso, chamado de discurso eclesiástico. Esse discurso é voltado para o seio da comunidade. É o que nós lemos nos 2 últimos domingos, viu? Sobre a correção fraterna, do domingo retrasado, e do domingo passado, sobre o perdão. 7 vezes devo perdoar? E Jesus diz, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E conta aquela parábola, né, do rei que acertou a conta com os empregados. Então, esse é o quarto discurso. Aí, depois disso, nós temos o último livro,
que começa ali no capítulo 19 e vai até ali o capítulo 24 ou 23. Aí é uma certa dúvida, mas a parte narrativa está aqui, ó. Capítulo 19. Aí são várias questões aqui. Pergunta sobre o divórcio, e aí parábola dos trabalhadores à vinha, terceiro anúncio da paixão, o capítulo 21, a entrada triunfante de Jerusalém, que a gente recorda no domingo de Ramos, pois a figueira estéril, e aí são os últimos atos de Jesus lá em Jerusalém. Parábola do banquete nupcial, capítulo 22, capítulo 23, da hipocrisia e verdade dos escribas e dos fariseus, e aí 7 maldições contra os escribas e os fariseus, maior mandamento, etc. E aí o capítulo 24 traz, então, desculpem, o último discurso, que é chamado discurso escatológico. É o discurso sobre as últimas coisas. Escatologia quer dizer exatamente doutrina das últimas coisas. Quais são as últimas coisas de que se fala aqui? Bem, a primeira das últimas coisas é a morte. Então, a morte é a primeira das últimas coisas. Aí depois da morte tem a ressurreição. Aí ressurreição tem julgamento. Aí do julgamento, vida eterna ou lugar de dor, lugar de trevas. Que vamos chamar de morte eterna. Mas não é morte eterna porque a pessoa está viva. Mas viva como se estivesse morta. Então, esse discurso também é grande. Ele compreende os capítulos 24 e o capítulo 25. 24 e 25. É nesse capítulo, nessa parte aqui, né? Esse discurso que está aquela famosa expressão, vinde benditos de meu Pai. Uma parábola que Jesus conta sobre o julgamento, sobre o reino dos céus. Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde a fundação dos tempos. Ele vai dizer por quê, né? São as obras de misericórdia. Eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, etc. E aí, esse é o quinto e último discurso. Depois disso, nós temos, então, a conclusão do Evangelho com os episódios da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E aí são os capítulos 26, 27 e 28. E aí o Evangelho termina com a aparição de Jesus aos discípulos da Galileia e a missão confiada aos discípulos, né? Ide, toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. E eis que eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Então, essa aqui, nesse caso, então, nós temos aí a apresentação geral da estrutura do Evangelho de Mateus. Então, uma introdução e uma conclusão, e a parte central. Mateus organiza todo o seu material ao redor de 5 livros menores, 5 partes. Cada uma dessas partes contém uma seção narrativa e um discurso. E aí, então, os 5 discursos de Jesus, eles são, na verdade, uma catequese sobre o reino de Deus. E é isso. Então, agora vamos olhar rapidamente o início do Evangelho de Mateus para a gente falar um pouquinho dos discursos, viu? De modo particular. Vamos olhar Mateus capítulo 1. Com nariz entupido, às vezes é ruim, né? Para a gente falar e respirar. Então, é por isso que está assim meio agoniado. Mas tudo bem, viu? Então, Mateus capítulo 1. Abra aí, por gentileza, a Bíblia de vocês. Aqui tem uma lista de nomes diferentes, né? Posso ler, né? Diz assim, versículo 1, Mateus 1:1. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí já chama atenção esses 2 nomes, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Mateus quer comunicar que Jesus é, em primeiro lugar, filho de Davi, filho de Abraão. Aí a pergunta é, quem é Davi? Quem é Abraão? Bem, Davi é o grande rei, né? O grande rei de Israel. É o rei segundo o coração de Deus. Eleito, né? Pelo profeta Samuel, quer dizer, sagrado, não eleito, mas sagrado pelo profeta Samuel, escolhido por Deus, um rei segundo o coração de Deus.
A história dele está lá no primeiro livro de Samuel, no primeiro e no segundo, a história de Davi. Então Davi é o grande rei. E Abraão é o pai dos judeus, quer dizer, é o pai na fé, viu? No caso dos judeus é também pai de sangue. E quando a gente diz que Abraão é nosso pai da fé, é preciso compreender que, exatamente como estou dizendo, ele é nosso pai, mas na fé. Nós não somos descendentes de judeus, nós somos brasileiros, né? Mas quando diz que ele é nosso pai, é porque nós cremos com a fé de Abraão. Então, o Deus de Abraão é também o nosso Deus. Então, para Mateus, interessa dizer, em primeiro lugar, que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. É por isso que a gente diz, né? Depois ele vai trazer a genealogia mais ou menos completa, de Abraão até Jesus. E a gente diz, olha, por que Mateus faz questão de dizer que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão? Porque ele está falando aqui de dois grandes nomes, né, da história judaica, da história dos judeus. Está falando do grande rei, e é desse rei que deve, então, descender o Messias. Então, Mateus quer dizer que Jesus é filho de Davi. Então, ele é o Messias, é claro. E, claro, o Messias vem deste povo que tem como grande pai, né, o primeiro, Abraão, a quem Deus fez 3 promessas. A promessa da terra, a promessa da descendência numerosa e a promessa de uma bênção. A promessa da bênção, a promessa da terra e a promessa da descendência, elas foram realizadas ali no Antigo Testamento. Mas a promessa da bênção, ela só é realizada em Jesus. E especificamente aqui, a promessa da bênção era assim: Deus disse a Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. E lá no final do Evangelho, quando Jesus diz, ide e fazei discípulos todos os povos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eis aqui, então, a bênção que se espalha para toda a humanidade, para todas as nações. Então é isso. Quando, então, Mateus apresenta Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, fica claro que ele está falando para um povo específico, está falando para o povo judeu. Enquanto passado a gente falava disso, né, que destinatários do Evangelho de Mateus são, sobretudo, aqueles que nós podemos chamar de judeus cristãos. Mas também pessoas que viviam ali, né, no entorno dos judeus cristãos, dos lugares das localidades judaicas. Da região da Síria, né, aquela redondeza ali, aquele substrato pagão que estava ali aos arredores de Israel. Também esses, né, a gente vai encontrar no Evangelho episódios em que também os pagãos são agraciados, obviamente, com o encontro com Jesus. Vamos olhar então, mas certamente destinatários principais do Evangelho de Mateus são os judeus. Por isso, a insistência dele, então, de apresentar a genealogia de Jesus, que coloca Jesus, obviamente, dentro da continuidade do povo judeu. Então, Jesus, ele quer apresentar, Jesus é o judeu. Aliás, não é só o judeu. Jesus é filho de Davi, filho de Abraão. Quer dizer, genuinamente judeu, mas mais que isso, ele é o Messias. Ele é o enviado de Deus, ele é o Filho de Deus. Aí veja só a genealogia. Vamos lá, eu vou ler rapidamente. São vários nomes interessantes. Diz assim, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Tamar é uma mulher. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raabe. Raabe é uma mulher. Boaz gerou Jobed de Ruth. Ruth também, né? Nós conhecemos essa. Jobed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. O nome dela é Betsabeia. Então é a 4ª mulher. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, por ocasião do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliassim, Eliassim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã,
Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. E a conclusão, então, é essa. Portanto, o total das gerações é, de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, eis aqui a genealogia apresentada por Mateus. E é claro que os estudiosos da Evangelho de Mateus vão dizer que há muito mais pessoas, viu, da ascendência de Jesus. Que Mateus elabora um pouquinho, ele escolhe alguns nomes, tira outros, porque tem uma intenção, né? Vocês vejam que essa conclusão de 14, de Abraão a Davi, 14, de Davi ao exílio, 14, do exílio até Jesus, 14. Então, 3 vezes 14, 2 vezes 7. Pode ter um simbolismo de tudo isso, viu? Mas se a gente olha aqui as fases da Lua, a gente pode dizer assim, né, que a Lua ela está cheia de Abraão até Davi. Então, Lua cheia, coisa bonita, né, grande. A história, então, é como a Lua. Segue aqui a fase da Lua. Então, essa história de Abraão até Davi é uma história bonita. A Lua cheia. De Davi ao exílio, então, a Lua minguou. Porque o exílio é realmente o acontecimento mais tristemente lembrado nas Sagradas Escrituras. O exílio na Babilônia, quando o templo construído por Salomão foi destruído e o povo foi deportado para a Babilônia. Então, de Davi até o exílio, então a Lua minguou. E do exílio até Jesus, então, de novo, a Lua ficou cheia. Então, vejam, é um artifício de Mateus, obviamente, para dizer que nós chegamos aqui no ponto alto da história, na plenitude. Então, a história que começa com Abraão, que teve o ponto alto em Davi, chegou agora à sua plenitude, né? O terceiro. Chega agora à sua plenitude em Jesus, que é o descendente de Davi, o Messias enviado, e é também aquele filho de Abraão, no qual todas as nações serão abençoadas. Então, se cumpre aquela promessa que Deus fez a Abraão. Então, vai se cumprir em Jesus, que é o descendente de Davi, filho de Abraão também. Então é isso. É uma maneira, né, a gente encontra outros artifícios assim, em outros livros bíblicos, no Novo Testamento, para falar desse tempo, o tempo de Deus que chega na sua consumação, a plenitude. É o Kairos, né? Diferente do Cronos, que é tempo de cronologia. O Kairos é o tempo de Deus, né? Tempo de graça. O Dom Sebastião, inclusive, né, criou o Kairos lá na Diocese de Viana. Bem, no Evangelho, não no Evangelho, mas na carta de São Paulo aos Gálatas, ele diz isso, olha, tendo chegado à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo nascido de uma mulher. Gálatas 4:4. E a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 seguinte, 1-4, vai dizer, olha, de muitos modos Deus falou outrora aos antepassados por meio dos profetas. Nestes tempos que são os últimos, ele nos falou através do Filho. Então, de novo, né, a plenitude dos tempos. Então, com Jesus, nós chegamos à plenitude dos tempos. Chama a atenção aqui nessa genealogia de Jesus a presença de algumas mulheres. 4 mulheres mais uma. 4 do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento. As mulheres são Tamar, e aí vocês vão anotar, por favor, nós vamos comentar sobre essas mulheres só no próximo encontro, que vocês vão ler as histórias delas. Anotem aí, a história de Tamar está em Gênesis 38, versículos de 1 a 30. Gênesis 38, versículos de 1 a 30. Lá vocês vão conhecer a história de Tamar. Depois, a segunda mulher citada é Raabe. A história de Raabe está no livro de Josué, capítulo 2, versículos de 1 a 21. Raabe, R-A, está lá na genealogia, só olhar lá, né, na Bíblia que está lá o nome dela. Josué 2, 1 a 21. Depois nós temos a história de Ruth. A história de Ruth dá para ler o livro inteiro, viu? São só 4 capítulos. E é uma história bem edificante. Uma história que a gente conhece bem, né? A história de Ruth. Então, quem não conhecesse, eu convido a ler.
São só 4 capítulos, uma história bem contada, bem bonita. Dá para ler rapidinho. Depois, a história de Betsabeia está no capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Segundo Samuel 11, versículos de 1 a 27. E, obviamente, a quinta mulher é Maria, já que, para conhecer a história de Maria segundo Mateus, vejam lá Mateus 1, dos versículos 18 a 25. É a sequência aqui, obviamente, da genealogia que a gente leu em Mateus. Então, faço uma pergunta. O que há de errado com essas mulheres do Antigo Testamento? Na leitura que vocês forem fazer, tentem responder essa pergunta. O que há de errado com essas mulheres do Antigo Testamento? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Qual a relação dessas mulheres com Maria? Ou qual a relação de Maria com essas mulheres? Pronto. Esse é o dever de casa para o próximo encontro nosso. Agora, olhando um pouquinho assim o discurso de Jesus, e a gente vai estudá-lo rapidinho, né? No segundo tempo a gente ainda tem Padre Judenor, se me escuta, né? Depois você pode colocar aqui no chat. Então, Mateus tem um propósito teológico, né? E isso nós vamos olhar qual é o propósito dele. Isso vai nos permitir olhar ainda mais de perto o Evangelho. Primeira coisa é que ele quer, escrevendo para judeus, ele vai fazer um percurso, né? Então, olhando para os judeus, e aí a gente está falando que ele organiza o Evangelho em 5 discursos que vão ecoar intencionalmente os 5 livros da lei. Só para a gente ter uma ideia, viu? A lei para os judeus é como os evangelhos para os cristãos. É boa notícia, é boa nova, aquilo que enche de alegria. Esse chamado livros da lei não é exatamente a lei dura, né? A lei seca, como a gente conhece, né? As leis civis, sei lá. Mas é lei enquanto instrução, enquanto caminho, quer dizer, aquilo que nos conduz à palavra de Deus. É só lembrar do Salmo 18, Salmo 19, vai dizer, a palavra de Deus é verdade, sua lei é liberdade. Ou o Salmo 119, são 176 versículos, todos eles contendo aí um hino, uma palavra, né? Todo ele, na verdade, é um hino de amor à lei de Deus. É dele que é tirado aquele versículo central, né? Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, essa palavra é a lei. É a lei. Então, a lei foi dada por Moisés. E, ok, Padre Genovo fala que a gente vai até às 21 horas, exatamente. Eu acho que hoje não é possível fazer perguntas, né, daquilo que eu observei aqui no chat. Então, eu devo falar. Eu vou apresentando aqui até 21 horas. Perfeito. Pode fazer, certinho. Ok. Então, eu vou falar mais um pouquinho e aí vou deixar o espaço aberto para as perguntas. Então, estou dizendo que Moisés é o grande nome, então, está ligado à lei. A lei foi dada por Moisés. E aí, então, escrevendo para judeus, que tem, portanto, a lei, né, como centro de sua vida, agora, não só a lei, eles têm também Jesus. E aí, quando a gente diz que é o evangelho de consolação, Moisés vai fazer aí como hábil escriba, como hábil escritor, ele vai fazer uma operação para mostrar que Jesus não é contrário a Moisés. Pelo contrário, Jesus está na linha de Moisés. É um evangelho de consolação, é um evangelho também de revelação. Então vai revelar que Jesus, por um lado, está na linha de Moisés, então quem segue Jesus não abandona o judaísmo. Pelo contrário, quem segue Jesus, Mateus vai dizer isso, este é o verdadeiro judeu, porque Jesus não só está na linha com Moisés, como é aquele de quem falava Moisés, que deveria vir depois, né? Um profeta similar a ele. Então, o primeiro propósito de Mateus é fazer um evangelho que mostre um percurso que vai de Moisés até Jesus. Então, de Moisés a Jesus. Veja bem, então, Mateus escreve o evangelho para uma comunidade composta por judeus, acabamos de dizer isso, mostrando inclusive na genealogia, que reconheceram e aceitaram Jesus como o enviado de Deus. Agora, mas também como
O Messias que a tradição do povo judeu esperava. Quem é o Messias? O importante intérprete da lei promulgada por Deus através de Moisés. E também fiel continuador. É essa a grande novidade, viu? O seu objetivo, então, teria sido aquele de reunir todas as tribos de Israel, quer dizer, o do Messias, é claro, né? Todas as tribos de Israel e inaugurar o reino de Deus, que era concebido como o domínio de Israel sobre todas as nações. E isso está lá no livro de Isaías, capítulo 61, versículos de 5 a 6. Então, a expectativa deste Messias. Depois vocês leiam lá, né? Isaías 61, 5 a 6, onde fala abertamente que o Messias viria como intérprete da lei, também para reunir. Qual a primeira pergunta, gente? Sobre as mulheres, não consegui ouvir. Repito, Gesa Santos. A pergunta que eu fiz é: o que há de errado com essas 4 mulheres do Antigo Testamento? E aí, quando você lê a história dela, você vai compreender que há algo de errado com ela. Você vai ver. Então, a pergunta fica clara quando você lê o texto delas lá. Então, Isaías 61, 5 a 6 vai mostrar, então, que o Messias vem para reunir a todo Israel e o domínio de Israel sobre todas as nações. E, claro, quando Jesus se apresenta como Messias, ele vai dizer que ele é um Messias um pouquinho diferente. Mas vamos ver isso depois. Então, como o hábil escriba, e aí tem uma citação lá em Mateus 13:52, que diz assim, olha, 13:52. Então lhes disse: por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao proprietário que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Talvez seja aqui o autorretrato, viu, de Mateus. Porque ele vai escrever o seu evangelho, tirando coisas novas, obviamente, e coisas velhas. Ou seja, vai unindo aquilo que vem da antiga tradição de Moisés, mas apresentando a coisa nova, né, que é a novidade de Jesus, o Filho de Deus. Então, como hábil escriba, e aí Mateus 13:52 parece ser realmente um autorretrato, ele faz uma delicada operação com a intenção de fazer os judeus cristãos aceitarem não só um Jesus superior a Moisés, mas uma realidade do reino de Deus completamente diferente daquela esperada pelo judaísmo. Só para ter uma ideia, comento brevemente Isaías 61, 5 a 6. Também Lucas vai fazer isso, viu? Quando Jesus lê o Isaías, lá no capítulo 4, 16 a 30. Vocês lembram disso, né? Ele foi na sinagoga de sábado, e aí ele foi dado o rolo do profeta Isaías, ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele ungiu, me consagrou, me enviou para anunciar boa nova aos pobres. E aí, ao citar aquela profecia de Isaías, é sempre Isaías 61, ele elimina a última parte, ele diz, termina assim: e para proclamar um ano de graça do Senhor. Mas a profecia de Isaías 61 tem também o castigo, viu? E vem para trazer o castigo para as nações. Os judeus faziam uns cálculos que para cada judeu teria pelo menos 4 ou 5 escravos estrangeiros. Então, cada família de judeu teria muitos escravos a seu serviço. Ou seja, seria uma inversão da história. Toda a história judaica foi marcada, de algum modo, né, pela presença de opressores, assim, né? Desculpa, a pergunta me distraiu aqui de novo. Mas a pergunta não é nada aqui, tem que botar a mão. Eu estava dizendo, então, que a história de Israel foi sempre marcada pela opressão, né? Pela opressão inimiga. Então, os grandes impérios tiveram sempre ali proximidade com Israel, e Israel sempre esteve debaixo do pé desses grandes, né? Então, Império Egípcio, Império Assírio, Império Babilônico, depois Império Persa, depois Império Grego. No tempo de Jesus era o Império Romano. E então, na projeção que fazia Israel para a vida do Messias, dizia: olha, quando o Messias vier, essa situação vai se inverter. Quer dizer, nós que estivemos sempre debaixo do pé de alguém, nós estaremos por cima. Então, eles faziam um cálculo que para cada família teria ali um grupo, um certo número de escravos das outras nações.
Pois bem, quando Jesus vem, obviamente, se encarna, né, vem entre nós e se apresenta como Messias, essa foi uma das questões difíceis de aceitar, porque ele se mostrou um Messias diferente, um Messias sofredor, um Messias que vai para a cruz. Por isso Pedro e os discípulos se chocam quando Jesus fala, são 3 anúncios, viu, do Evangelho de Mateus, 3 anúncios da paixão, morte e também ressurreição. Isso não cabia na cabeça deles, viu? Porque a ideia que eles tinham de Messias era essa, do Messias glorioso, poderoso, que viria, né, para colocar Israel por cima. Então, Mateus, assim como Marcos e Lucas também vão fazer isso, por seu lado, vão apresentar um Messias numa perspectiva totalmente diferente daquela esperada pelo judaísmo. Só para recordar, no Evangelho de Lucas, Lucas 24, episódio do discípulo de Emaús, eles vão para casa decepcionados, porque dizem, nós esperávamos que fosse ele que viria libertar Israel. No entanto, ele acabou na cruz. E aí volta para casa porque não era aquilo que eles imaginavam. Estavam com as perspectivas diferentes. Era aquela ideia do Messias glorioso que eles tinham na cabeça. Então, para realizar o seu projeto, o evangelista relembra a vida e a obra de Moisés. E, claro, a Moisés era atribuída a redação, viu, dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. De fato, a tradição bíblica atribui a Moisés a lei. A lei foi dada por Moisés, né, diz. E assim Mateus, né, subdivide, como a gente viu, o seu evangelho em 5 partes claramente distintas. E aí são os 5 discursos. O discurso sobre a montanha, né? Discurso da montanha, o sermão da montanha, dos capítulos 5 a 7, o discurso missionário do capítulo 10, o discurso em parábolas do capítulo 13, o discurso eclesiástico ou comunitário no capítulo 18, e o último, né, o discurso escatológico nos capítulos 24 e 25. E certamente no nosso próximo encontro a gente vai olhar o conteúdo desses discursos especificamente, né? De modo particular, o Sermão da Montanha, a partir daí a gente fala um pouquinho de todos os outros, o conteúdo essencial de cada um deles. Então, veja, esses 5 discursos, repito, eles ecoam intencionalmente os 5 livros da lei. E desses 5 discursos é Jesus que fala, apresentando assim a nova lei. E eles estão interligados, viu? Cada discurso deles, a gente vai ver que no final de cada discurso, quando Jesus terminou essas palavras, e depois de cada discurso tem uma assinalação com esta frase, que no final é dito, quando Jesus terminou todas estas palavras, para dizer que há uma ligação entre eles. Então, essa é a habilidade de Mateus mesmo. Então, a primeira coisa, né? A Moisés foi atribuída a escrita dos 5 livros da lei. Então, assim como Moisés, Jesus, no Evangelho de Mateus, ele apresenta 5 discursos, e com diferenças, viu? É a nova lei. Outra coisa, como Moisés tinha sido milagrosamente salvo, né, da selvageria do faraó, Moisés, etimologicamente, quer dizer exatamente isso, né? Salvo das águas. E exatamente, o faraó tinha ordenado, era uma medida que ele tentou para conter o avanço do povo. Quer dizer, o povo crescia e esse faraó que não tinha conhecido José, quer dizer, não sabia do bem que os judeus haviam feito para o Egito, ele então ficou com medo do povo crescendo muito, se unir aos seus inimigos e depois se voltar contra eles, é claro. E aí, então, assim como Moisés foi salvo das águas, também Mateus põe Jesus ali em muito perigo no início do seu evangelho. É só ele, viu? Só Mateus que traz aquele episódio do suplício dos inocentes. Herodes, que ficou sabendo que tinha nascido o rei dos judeus, por meio dos magos, aquele episódio bem conhecido, né, da nossa liturgia, ele disse, quando vocês o encontrarem, me avisem que também eu quero ir adorá-lo. Na verdade, Herodes queria matá-lo. E aí os magos, avisados em sonho para não retornarem da Herodes, foram por outro caminho, que é muito comum, né? Encontram Jesus e seguem um outro caminho, quer dizer, muda de caminho, muda de rota. Isso é muito significativo. Pode apontar para o caminho da conversão. O encontro com Jesus nos leva a um outro caminho, quer dizer, a agir diferente, é isso. E aí, então, Herodes, que não foi advertido, tomou a atitude de mandar matar todas as crianças de uma certa idade para baixo. E aí,
avisado em sonho, José foge para o Egito com Maria e a criança. E assim, por uma intervenção divina, também Jesus foi salvo da selvageria de uma autoridade. Então, Moisés salvo das águas, quando criança, salvo da morte. Jesus salvo também, quando criança. Depois, Moisés libertou o povo da escravidão egípcia, através de um crescendo de 10 ações destruidoras, viu? São as 10 famosas 10 pragas do Egito. Estão ali narradas do capítulo 7 a 13 do livro do Êxodo, as 10 pragas do Egito. E a última dessas pragas é a morte do filho do faraó, a morte dos primogênitos. Especificamente vai do capítulo 7 ao capítulo 12. E aí nós temos então 10 pragas, 10 sinais que causam morte. No caso, são 10 pragas, vão trazer muito desconforto para a vida do faraó e dos egípcios. Mas são 10 sinais que têm como finalidade forçar o faraó a deixar o povo partir. E aí, Mateus, entre os evangelistas, é o único a apresentar, em contraposição às 10 pragas, uma concatenação, uma sequência de 10 ações de Jesus dirigidas à libertação do povo, que antes que semear dor sobre o povo, comunicarão vida, até mesmo, entre aspas, aos inimigos. É aquela sequência que eu falei dos capítulos 8 e 9. São 10 ações, viu? E essas 10 ações, aí vejam que por um lado o número 10 ecoa as 10 pragas do Egito. Até porque a última das 10 pragas tem a ver com a morte do filho do faraó e a morte dos primogênitos. No Evangelho de Mateus, ali na segunda sessão, do capítulo 8, os capítulos 8 e 9, a gente tem exatamente 10 milagres. E o último deles diz respeito ao filho de uma autoridade, quer dizer, vamos dizer, equiparado aqui ao faraó. Mas, diferentemente de Moisés, as ações lá do Egito causam morte. E as ações de Jesus, para mostrar a superioridade dele em relação a Moisés, elas causam vida. As 10 ações comunicam vida, até mesmo para o filho da autoridade. Ainda, para estipular a aliança entre Deus e o seu povo, para renovar, na verdade, porque o povo havia desobedecido a aliança, aquela aliança do Sinai, com o episódio do bezerro de ouro, os capítulos 32, 33, 34 do livro do Êxodo. Moisés permaneceu ali 40 dias e 40 noites sem comer pão nem beber água. Está lá no capítulo 34, versículo 28 do livro do Êxodo. Do mesmo modo, o evangelista apresenta Jesus no deserto, que jejua 40 dias e 40 noites. Aí você pode perguntar, mas os outros evangelistas não falam também que Jesus passou 40 dias no deserto? Sim. Mas só Mateus diz 40 dias e 40 noites, que é para ecoar intencionalmente Moisés, que passou 40 dias e 40 noites. É Mateus 4:2, viu? Depois, o Pentateuco se encerra com a morte de Moisés sobre o monte Nebo, Deuteronômio 34, está lá, 34:12, que é a morte de Moisés. Igualmente, Mateus situa a conclusão do seu evangelho sobre um monte. É aquele texto que eu li lá na Galileia, né? Capítulo 28, 16 a 20. E agora, diferentemente de Moisés, Mateus não termina o evangelho com a morte, né, do grande protagonista. Claro, ele contrapõe aqui. Moisés encerra sua caminhada com a sua morte sobre o Monte Nebo. Jesus termina a sua missão também sobre o monte, mas ali é Jesus que recebeu toda a autoridade do céu e sobre a terra. Quer dizer, é o Jesus ressuscitado. Então aqui nós temos uma vida e uma vida incorruptível. É o Jesus ressuscitado. Enquanto Moisés, concluída a sua missão, passa o seu papel ao sucessor Josué, Josué que vai agora conduzir o povo para entrar na terra prometida, nenhum membro da comunidade substitui Jesus. É ele que continua presente no meio dos seus. Estarei convosco todos os dias. Então, a missão de Jesus, quer dizer, obviamente, ela é confiada
também aos discípulos, que representam a igreja, os apóstolos, mas ele estará presente. Quer dizer, Jesus, de fato, através do seu Espírito, que conduz a missão, continua conduzindo. Ainda, o momento mais importante da vida de Moisés foi quando, sobre o Sinai, ele se tornou o mediador da aliança entre Deus e o povo. É Êxodo, aquele texto que eu pedi para vocês lerem em casa, 19 a 24. Para Mateus, também sobre o monte, e aí é o primeiro monte que Jesus sobe, que é Mateus capítulo 5, versículo 1, é famoso para dar início ao Sermão da Montanha, Jesus não é um simples mediador. Ele é, na verdade, o promulgador da nova aliança, que vem formulada ali de uma maneira sintética, bonita, e a gente vai ainda, talvez provavelmente no último encontro, nós vamos falar sobre as 8 bem-aventuranças, que são uma excelente síntese de toda a mensagem cristã, obviamente do Evangelho de Mateus. Então, Jesus não é o mediador, porque Moisés, ele recebe a lei da parte de Deus e comunica ao povo. Então, ele é mediador. Ele pega as inquietações do povo, as queixas e perguntas e leva a Deus. Terminamos nosso estudo bíblico. Reveja novamente, vê o que ficou na mente e no coração. Nós vamos continuar aqui no programa O Povo de Deus com estes estudos. Amanhã voltaremos, estaremos aqui. Fiquem todos com Deus. Quero dar essa bênção especial para você que leu, estudou a palavra de Deus junto conosco nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.